Olá, vamos então para a nossa revisão? Pegue sua apostila aí do primeiro bimestre, um caderno para fazer as anotações, né, para anotar suas dúvidas, porque no dia que nós precisarmos fazer a nossa verificação de conteúdo, né, que vai equivaler à nota da AV1, eu posso tirar um pouquinho de dúvida antes da gente começar a prova, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é a diferença entre poema e poesia. Isso aí tá lá na sua apostila, na página 9, e a gente também fez muitas anotações lá no caderno, não sei se vocês se recordam, né? Então, o que eu preciso saber? Poesia é um estado especial de encantamento ou estranhamento diante do mundo e da vida, embora seja muito difícil defini-la satisfatoriamente. Então, poesia é aquilo que eu idealizo, é subjetivo, é o sentimento, a avaliação de algo que foi escrito. O poema é o texto em si, né? Então, é o texto composto para provocar a poesia em você. Então, é o texto que está lá, estruturado em estrofes e versos, e que tem o objetivo de provocar subjetividade, ou seja, despertar o seu sentimento com relação ao texto, ok? Vamos lá, então, agora para o próximo assunto. Nós vimos também em sala. Então, narrativa, os momentos e os elementos da narrativa. O que eu preciso lembrar? Que existem 4 momentos importantes na narrativa: a apresentação, o conflito, o clímax e o desfecho. Então, a nossa narrativa vai passar por 4 fases para contar a história. O que precisa ter dentro dessa narrativa? Lembra quando a Pro falava lá em sala de aula que escrever é uma receita de bolo? Quais são os ingredientes, então, da narrativa? Né? A personagem, o tempo, o lugar, que é o espaço, né, onde ocorre a história, o narrador em primeira ou em terceira pessoa, ou seja, quando ele é personagem ou quando ele é só um narrador observador ou onisciente. E o enredo, que é a história em si. Lembra quando a gente lá na sala de aula, a Pro contou uma história para vocês do rapaz que estava com o celular na mão e aí saiu um tiroteio, ele deixou o celular cair, acabou entrando na confusão no shopping, lembra? Aí veio um policial e resgatou ele. Vocês lembram dessa narrativa? Então, lá eu coloquei todos os elementos que eram necessários e montei na estrutura com os momentos da narrativa, ok? Bom, vamos para o próximo, então, o próximo assunto. Os termos básicos de uma oração. Então, o que eu preciso para formar um período, né, uma oração? Toda oração possui, então, 2 termos que são essenciais: o sujeito e o predicado. O que é o sujeito? É o termo sobre tudo que está lá na oração se refere. É o termo sobre alguém, como se eu falasse assim, alunos estão de quarentena. Os alunos estão de quarentena. Quem é o sujeito dessa oração? Os alunos. O que eu estou dizendo a respeito dos alunos? Que eles estão de quarentena, ok? Olha aqui o exemplo que a Pro colocou. As praias estão cada vez mais poluídas. Então, as praias é o termo sobre o qual o restante da minha oração diz algo. E aí, o predicado, então, é o termo que contém a informação sobre algo do sujeito. Então, olha lá. Se eu tenho um exemplo, as praias estão cada vez mais poluídas. Se eu já sei que as praias é o meu sujeito aqui, então estão cada vez mais poluídas, só pode ser o meu predicado, porque é a afirmação que eu faço sobre o sujeito, ok? Lembraram? Vamos para o próximo assunto. Relatos míticos. Olha, lembra quando a gente trabalhou com os mitos? Lembra que alguém perguntou para mim, professora, mitologia é a mesma coisa, né? Nem lembro agora se foi meteorologia que vocês me falaram. Enfim,
né? O que é um mito? É uma história, né? É um relato que se faz em determinada cultura. Então, quando um povo não tinha, por exemplo, um povo não tinha como explicar de onde vinha a chuva, e criava um deus para a chuva. O povo não tinha como explicar de onde surgiu o trovão, então criou-se um deus para o trovão. Então, mítico é diferente de místico. O mítico vem de mitologia, e o místico vem, né, de acreditar em coisas místicas, cósmicas, enfim, né? Então, é diferente. Lembra que a gente falou isso em sala de aula? Como pode se comportar, então, o relato mítico, né? O mito, ele pode se comportar de duas maneiras, sendo extraordinário, aquele que foge totalmente, olha, do usual, é fora do comum, que se caracteriza por ser raro, excepcional, digno de grande admiração, fabuloso, inacreditável. E o prodigioso, que é o maravilhoso, é assombroso, em que há prodígio, acontecimento ou feito que é ou parece estar incoerente com as leis da natureza. Coisa ou fato extraordinário, maravilha, milagre, pessoa com alguma habilidade em comum. Essa informação aqui vocês vão encontrar lá na página 60 da apostila 1, ok? Então, se você tiver com alguma dúvida, você pode ir até a página 60 lá e verificar esse material aqui. Então, lembrando, místico é diferente de mítico. O mítico relata o mito de uma sociedade e o místico é algo que é sobrenatural, histórias de fantasmas, enfim, adivinhações, isso é místico, ok? Vamos para o próximo assunto, então, para a gente rever. Opa, olha lá, tipos de sujeito. Então, lembra que nós pensamos isso lá na sala de aula? Ah, não, esse aqui nós não pensamos na sala de aula, nós já estávamos aqui, né? Nós falamos um pouquinho sobre os tipos de sujeito. Isso aí está na nossa apostila, na página 80, ok? Na apostila 1. Não, acho que a gente já falou isso em sala, sim, desculpa, me perdoe. A gente viu em sala. Então, olha lá, resumo dos tipos de sujeito, tá lá na página 80, esse quadrinho aí. Então, o primeiro sujeito que nós vimos lá em sala, claro ou explícito, é aquele que está lá na oração. Ele aparece representado por uma palavra ou uma expressão nominal visível na oração. Eu não preciso ficar perguntando para ninguém. O claro ou explícito, ele pode se dividir em duas nuances, né? O simples ou o composto. Qual é a diferença, Pro? O simples, eu tenho apenas um núcleo. Por exemplo, quando eu falo assim, as meninas ganharam bala. Se eu separar as meninas, que é o meu sujeito aqui, quem é o núcleo desse sujeito? Meninas, ok? Agora, se eu disser para você assim, então eu só tenho um núcleo, então esse sujeito é simples, as meninas, ok? As meninas e os meninos ganharam bala. Então, olha só, nesse segundo caso, eu tenho dois núcleos, meninas e meninos. Embora eles estejam no plural, eu não posso considerar se singular ou plural para determinar se é simples ou composto. O que vai determinar se é simples ou composto é a quantidade de núcleos, ou seja, a quantidade de substantivos que acontece dentro desse sujeito. Então, meninos e meninas, dois núcleos, sujeito é composto, ok? Aí, lembrando lá, o sujeito oculto não é representado por palavra nem expressão nominal visível na oração, mas deixa identificar pela desinência do verbo ou pelo contexto. Olha só, eu falo assim para vocês. Ganhei balas. Olha só, você consegue saber quem ganhou as balas. Foi o eu. Ele está escondido, ele está oculto no verbo ganhei. Tudo bem? Então, vamos lá. Próximo sujeito, indeterminado. Não é representado por palavra ou expressão nominal visível na oração,
não é possível identificá-lo. O verbo desta oração está na terceira pessoa do plural. Então, se eu falo assim, ó, ganharam bala. Olha só, ganharam, o verbo está na terceira pessoa do plural. Eu consigo saber se ele está conjugado, certo? Na terceira pessoa do plural. Eles ganharam bala. Mas eu consigo saber quem é esse eles? Eu consigo determinar exatamente quem é esse sujeito? Não, por isso que ele é chamado de sujeito indeterminado. Então, quando o verbo está na terceira pessoa do plural, o sujeito é indeterminado. Sujeito inexistente ou oração sem sujeito. A inexistência do sujeito é caracterizada pela presença do verbo impessoal, sempre empregado na terceira pessoa do singular. Olha lá, então. Ou então, quando eu coloco aqui uma oração que tenha intempéries da natureza. Então, por exemplo, chove lá fora. Estava tarde. Consigo saber? Então, não tem sujeito essa oração. É inexistente, ok? Estava tarde. Ora, quem estava? Não tem como saber. Então, toda a dica para determinar o tipo de sujeito é aquilo que a Pro sempre fala para vocês na sala de aula. Eu vou lá e pergunto para o meu verbo. Eu vou achar o verbo da oração, eu circulo o verbo da oração e pergunto para ele assim: quem? Quem fez essa ação aí? Quem praticou essa ação? Quem está desse jeito? Certo? Aí você consegue achar o seu sujeito. Tudo bem? Para maiores esclarecimentos, vocês têm lá, então, na página 80, todo o conteúdo de sujeito. Está lá na apostila. Vamos lá, então, agora para fábulas. Esse aqui é simples, né? Acho que vocês se recordam bastante. Tinha bastante aluno que escreveu muita fábula boa para eu ler. Então, olha lá. A fábula, essa daqui eu vou apresentar aqui as características da fábula, tá? Lembrando que a fábula é do gênero narrativo. Então, o que acontece? Ela tem todos aqueles elementos e momentos da narrativa. E uma coisinha a mais que aparece lá no final, que nós já vamos falar sobre isso, tá? Então, a fábula, geralmente, ela é curta e, às vezes, se resume a um diálogo entre os personagens. Então, às vezes, ela é bem curtinha. É só um personagem conversando com o outro, bem pequenininho. Os textos são quase sempre animais. Então, os personagens são quase sempre animais que assumem uma característica humana, que é a da fala, o do pensar, né? Mas também tem fábulas com seres humanos e com plantas, tá bom? Mas a característica principal é que ela se utilize de personagens animais. O texto tem a finalidade de transmitir um ensinamento, geralmente é explicitado pela moral. Então, aqui, um pouquinho diferente de uma narrativa comum, né? A fábula, no final, ela traz uma moral. Lembrando que é só esse tipo de texto que traz a moral no final, ok? Então, não adianta escrever lá uma narrativa toda linda e maravilhosa, né, de uma ação policial, por exemplo, ou de uma ação estudantil, e aí, no final, querer colocar uma moral do texto, porque aí você vai transformar essa escrita em fábula, tudo bem? Então, olha lá. Vamos ler aqui, ó, nessa lateral, essa anotação aqui está na página 92 de vocês da apostila 1, tá? A importância que se dava à lição de moral das fábulas era tamanha que os copistas da Idade Média costumavam escrevê-las com letras vermelhas ou douradas, enquanto o texto era em preto. Então, a alma da fábula é exatamente a moral, ok? Então, a gente não pode esquecer disso. Vamos para o nosso próximo conteúdo. Vamos verificar, então, relembrar os tipos de narrador. Olha só, a primeira coisa que eu preciso entender é que narrador é aquele que conta a história, que é diferente do autor. O autor é quem escreve a história.
Então, o autor determina qual é o tipo de narrador que eu vou ter na minha história. Porque, olha só, se o autor está escrevendo, ele vai determinar se o narrador vai ser em primeira pessoa ou em terceira pessoa, ok? Vamos lá ver, então. Primeiro narrador que nós vamos ver aqui, narrador em primeira pessoa. Ele também é chamado de narrador personagem. Por quê? Porque ele participa das ações que ocorrem na narrativa, ok? Esse narrador, ele não é onisciente, ou seja, ele não sabe de tudo que vai acontecer. E nem é onipresente, ele não está em todos os lugares da narrativa, ok? Porque ele apresenta tudo sobre o seu ponto de vista, que é limitado ao que ele está vendo ali, ao que ele pensa ou sente naquele momento em que ele está contando o fato. Ok? Vamos lá para o próximo. Narrador em terceira pessoa, observador. Então, o narrador em terceira pessoa, ele vai se dividir em dois tipos, o observador e o onisciente. Vamos ver agora o observador. Olha lá, ele conta a história do lado de fora, então ele não está participando lá da história, ok? Ele conhece tudo que vai acontecer, todos os fatos. E por não participar dele, narra esse fato sem se envolver na história. Ele é neutro, ele apenas conta o que ele sabe sobre o assunto. Apresenta os fatos e os personagens com imparcialidade, ou seja, não julga ninguém, não considera nenhuma das partes ali dentro da narrativa. Não tem conhecimento íntimo das personagens, ou seja, ele não conhece as emoções daqueles personagens que estão envolvidos. Apenas conta o que ele vê, ok? Diferente do narrador em terceira pessoa também, só que onisciente. O que é esse narrador onisciente? Ele é aquele que conta a história do lado de fora, mas às vezes ele se intromete na narrativa, ele para a narrativa um pouquinho para dar a opinião dele sobre o fato. E parece até em alguns momentos que ele está narrando em primeira pessoa, ou seja, estou dentro da narrativa, estou aqui contando a história e vou te contar qual é a minha opinião sobre isso. Ele conhece tudo sobre os personagens e sobre o enredo. Então, esse narrador aqui, ele conhece inclusive as emoções dos personagens. E tudo sobre o enredo, tudo sobre a história que está sendo contada. Sabe tudo o que se passa no íntimo. Então, se o personagem está frustrado, cansado, enfim, pensando coisas ruins, pensando coisas boas, esse narrador aqui, que é o onisciente, ele vai te contar, ok? Alguma dúvida aqui? Eu espero que não, hein? Então, lembrando, 3 tipos de narrador, né? Em primeira pessoa, que é o personagem. Em terceira pessoa, mais observador, aquele que conta tudo o que vê, mas não se intromete na narrativa. E o em terceira pessoa, que é onisciente, aquele que conhece tudo, inclusive as emoções do personagem envolvido na história. Vamos lá agora. Está acabando, hein, gente? Força aí. Predicado nominal. O que a gente precisa lembrar lá do predicado nominal? Que ele identifica o estado ou a qualidade de algo, sendo formado por um verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Olha lá, vamos ver então um exemplo aqui. Jéssica, que é o sujeito, está feliz. Olha ali, a Jéssica está feliz. Sujeito é Jéssica. Predicado nominal, está feliz. Esse verbo aqui, ó, é um verbo de ligação, o verbo estar. Ele está ligando o sujeito ao estado do sujeito, ao predicativo do sujeito, que é a palavra feliz. Ora, lembra quando a professora falou para vocês que predicativo é aquilo que diz respeito à qualidade de alguém? Predicativo é o que diz respeito a alguma pessoa, ok? Então, eu preciso lembrar que todas as vezes que eu trouxer um estado de espírito de alguém, ou alguma qualidade, ou especificar alguma coisa sobre o sujeito, então eu estou trabalhando com o verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Tudo bem? Bom,
essa foi a nossa revisão, então. Eu espero que tenha ajudado vocês. E aí, qualquer coisinha, é só me escrever lá, aqui embaixo mesmo, nos exercícios. E aí, aqui embaixo no Google Sala de Aula. E aí, a gente tira as dúvidas no dia a dia não, até o dia lá da nossa verificação de aprendizagem. Tudo bem? Um beijo, Deus te abençoe bastante e força aí. Fique em casa, ok?